Bom, no vídeo anterior, né, falando sobre a parte aí de Fragment com formulário, nós desenvolvemos aí somente a questão do layout, tá? Então, para esse segundo vídeo, a gente vai fazer a lógica agora funcionar, ou seja, o que eu digitar numa caixa de texto do meu formulário, quando eu clicar no botão, fazer aparecer lá no outro fragmento, né, dentro da Text View. Então, vamos só relembrar aqui, no Android Studio, eu já tenho aqui todas as classes, né, e os arquivos de Fragment pronto, tá bom? Minha aplicação já está executando, né? Então, se vocês seguiram aí o passo a passo do primeiro vídeo, vocês têm esse resultado final aqui. Agora é o seguinte, eu quero que quando eu digitar um número aqui e clicar em calcular, apareça a resposta, né, do meu processamento aqui nesse outro fragment dentro da minha text view, tá? Então, vamos pegar aí como exemplo, né, como por exemplo, o que eu digitar aqui, elevar ao quadrado, tá bom? Um exemplo bem simples para a gente conseguir fazer aí de forma mais rápida, tá bom? Então, por exemplo, 6 ao quadrado, né? 6 vezes 6. Então, teria que aparecer aqui para a gente 36, tá? 4, né? Se eu digitar aqui o 4, quando eu clicar no botão, 4 vezes 4, 16. E assim por diante. Para isso, então, vamos por partes, né? Então, a primeira coisa que eu vou mexer vai ser com o fragment do form, tá? Então, é muito importante que a gente tenha os IDs já aqui prontinhos, né? Como já está aqui, para a gente poder trabalhar com a classe agora. Agora, a gente não vai programar diretamente na main activity. Nós vamos usar isso lá para o final do vídeo, tá bom? Então, eu vou primeiramente mexer aqui no form fragment. O que eu vou fazer aqui? Eu vou falar, ao invés de retornar isso daqui, eu vou falar que eu vou ter uma view, eu vou chamar aqui de view, tá? Porque observem que o meu método, né, ele tem como retorno aqui uma view para a gente. E aqui, eu vou falar que ele vai retornar a view. Por que eu fiz essa mudança? Porque nós vamos precisar agora recuperar os IDs que existem lá no meu fragment form, tá bom? E trabalhar com ele aqui dentro da classe do fragmento do formulário, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos recuperar os IDs. Então, para isso, o que eu posso fazer aqui em cima? Eu posso declarar um atributo do tipo editText. Vou chamar ele de edtNum, por exemplo. Tá bom? De edit número. Uma vez que eu fiz isso, agora eu posso fazer o seguinte. Aqui dentro eu falo que o edtNum vai receber, ele vai receber quem? Aqui eu vou precisar fazer um cast, tá? Então, eu vou falar que ele vai fazer uma conversão aqui para edit text. E usando view, né, aqui, como eu estou trabalhando com fragment, então view ponto, eu vou ter acesso ao método que nós já conhecemos, que é um find view by id. Do find view by id, que a gente vai querer recuperar, o r.id.e edit text, tá bom? Então, a primeira coisa que nós fizemos foi recuperar, né, o valor que eu digitei lá na minha caixinha de texto. Depois, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Nós vamos declarar aqui dentro mesmo, um button, vou dar o Alt Enter para ele fazer a importação para a gente. Eu vou chamar aqui de BT calcular. Ele vai receber o quê? Também vou fazer um cast. E usar aqui novamente view.findViewById. Find view by ID quem? r.id. E o meu botão, que é o BT Calc. Onde que estão esses dois carinhas aqui, o etnum e o BT Calc? Se eu for lá no meu fragment form, ó, vou ver aqui, ó, o BT Calc meu ID e o outro lá o etnum, tá bom? Então foi isso aqui que nós fizemos. Como agora eu quero trabalhar com botão, né? E eu já falei para vocês que quando a gente trabalha com fragment, a gente não vai ter lá o one click do botão, então a gente tem que criar
um ouvinte, né, um listener aqui para quando eu clicar no botão acontecer alguma coisa. Então eu vou falar o seguinte, que o meu BT calcular ponto set onClick listener. E eu vou passar aqui como parâmetro diz. Pode ver que ele dá um erro, porque quando a gente usa aqui esse set onClick listener, isso aqui, galera, é um conteúdo que, não sei se vocês já viram, que é a parte de interface. Quando a gente trabalha com interface, que é uma estrutura do Java que eu não vou entrar na explicação toda agora, mas quando a gente trabalha com interface, a gente tem que implementar os métodos da minha interface. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, se eu clicar na lâmpada aqui, ele fala para mim que tem lá o evento onClick listener, né, o método. Então, eu clico aqui, ó, ele já aparece para mim o método que a gente precisa usar, né, que a gente precisa implementar aqui no caso da interface. Então, já aprendam o seguinte, se vocês não viram, né, que uma interface a gente implementa sempre os métodos dela, todos eles. Então, eu vou implementar aqui o onClick. Pode ver que ele já apareceu aqui embaixo para gente, né, e agora sumiu o erro que estava aqui antes, tá? Então, resumindo, o que nós fizemos foi, ó, nós estamos recuperando o valor da edit text, podemos agora trabalhar com um botão, né, através do clique nele, e quando a gente clicar nesse botão, vai ser disparada alguma coisa. Bom, uma observação aqui, antes da gente prosseguir com o restante do código. Quando a gente vai trabalhar com fragments, a gente tem como, através lá da classe resultFragment, né, que é o resultado aí dos nossos fragments, passar diretamente um valor. Só que isso não é uma boa prática, tá? A ideia é deixar que a activity controle os fragments para a gente, não os fragments controle outro fragment. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma criação de uma interface aqui para que a gente possa trabalhar, tá? No final, galera, desse vídeo eu faço um overview, né? Porque sempre vai ter aqui um método chamando outro método, que chama outro método. Isso pode ficar um pouco confuso, tá bom? Então, eu só quero que, por enquanto, vocês saibam que a gente fez o quê? A gente, através aqui do onCreateView, a gente só está passando, recuperando os valores da caixinha de texto e, quando eu clicar no botão, alguma coisa vai ser disparado, né, para execução. Agora, aqui embaixo, eu vou criar aqui um public. Quando a gente vai criar uma classe, a gente coloca assim, public class, por exemplo. Tá? Quando a gente vai criar uma interface, a gente coloca ó, public interface e o nome da interface. Como o objetivo aqui desse exemplo, a gente calcular um número, né, levar um número ao quadrado, então eu vou chamar aqui essa interface de on quadrado listener. Tá? E agora aqui abre e fecha parênteses. O que eu vou fazer aqui? Dentro dessa minha interface, a gente geralmente coloca apenas assinaturas de métodos. A gente não implementa os métodos, a gente não coloca o código dos métodos. A gente só coloca a assinatura deles. Então, eu vou criar aqui um método chamado onQuadrado. Opa, onQuadrado. Tá? E a gente vai passar um valor, né, um parâmetro aqui para ele do tipo string. Eu vou chamar aqui de text. Tá? Como a gente sabe, né, todo método tem que ter um tipo de retorno. Né? Se ele não retorna nada, ele retorna vazio, que é o nosso exemplo aqui. Então, na interface, nós apenas declaramos os métodos. Observem que ao invés de eu abrir e fechar a chave aqui, eu coloquei um ponto e vírgula, tá? Por quê? Quando essa interface for usada, aí sim a pessoa vai ser obrigada a implementar esse método aqui, ó. Igual que a gente fez aqui em cima, né? Só que aqui, como já está pronto, então a gente não percebe muito isso. Quando eu quero usar o setOnClickListener, o setOnClickListener, ele é o quê? Ele é um método, né, de uma classe aqui. Então, observe que quando a gente importou aqui o onClick, né, a gente trouxe aqui o onClick, ele já trouxe aqui para a gente ó, o implements, né? Ó. Então, de view, eu estou implementando uma interface chamada onClickListener, tá? Que é o que a gente fez aqui embaixo. Muito bem. Agora, antes de eu programar aqui o método, o que eu vou fazer aqui em cima? Eu vou especificar um atributo do tipo
quadrado listener. E vou chamá-lo de listener, tá? Poderia chamar de qualquer coisa, eu vou chamar ele aqui de listener, que fica mais simples aqui. Muito bem. Agora eu vou programar o onClick, tá? No onClick, qual a verificação que eu vou fazer? Ó, só uma verificação que eu vou fazer aqui. Ó. Se o meu atributo listener for diferente de null, ou seja, se ele tem alguma coisa lá dentro dele, né, que não seja null, o que vai acontecer? Ó? Minha string texto string texto vai receber o meu edtnum.getText.toString. Lembra que a gente tem que fazer a conversão para string. Tá? Então, quando eu clicar no botão, o que ele vai verificar? Ele vai verificar se no meu método onQuadrado tem um valor diferente de null. Se tiver um valor diferente de null, o valor que tiver lá dentro, eu vou passar aqui para essa variável chamada texto, que é do tipo string, né? Então, é só isso que eu estou fazendo aqui dentro. E como eu já citei para vocês, eu falei que a gente não trabalha diretamente com fragment, né? Passando valor para outro fragment diretamente. Então, a gente tem que trabalhar com, certo, né? O melhor é a gente trabalhar com activity. Então, aqui em cima, o que eu vou fazer? Eu vou criar um método chamado onHash para ele recuperar ou inicializar aí alguma coisa para minha activity, tá? Então, aqui dentro, eu vou deixar esse super aqui, eu não vou mexer nele, que isso aqui vem da minha classe Py, tá bom? Então, eu vou deixar do jeito que está aqui, e vou fazer apenas um if aqui, ó. Se o meu contest, quem que é meu contest? É esse atributo aqui, do tipo contexto, certo? Se ele instance of um quadrado listener, o que vai acontecer? Vai acontecer alguma coisa aqui. Só que eu vou inverter aqui a posição. Ao invés de eu deixar aqui, ó, se não tiver, né, um contexto aqui, é que ele vai executar. Então, quando eu falo se não tiver, eu tenho que colocar uma exclamação aqui, que a gente sabe que a exclamação é o operador para não, né? É o not aqui do nosso Java. Então, se não tiver uma instância, ou seja, se não implementar essa lista aqui, essa interface, desculpa, se não implementar essa minha interface, quando eu for usar o meu método aqui do onClick, o que vai acontecer? Eu vou disparar uma exceção aqui, ó. Vou chamar de throw new runtime. Tá errado aqui, th row new runtime exception. Isso aqui é um outro assunto, galera, que eu não sei se vocês já chegaram a ver, tá? Que é o tratamento de exceção. Tem como a gente lançar exceções. E é o que eu estou fazendo aqui, ó. Se a minha interface aqui ela não foi implementada, isso a gente vai verificar em tempo de execução. O que vai acontecer? A gente vai disparar uma mensagem aqui, ó, que é para implementar a interface chamada, né? Primeiro, de onde que vem essa minha interface? Ela vem daqui de dentro. Então, isso aqui é um texto, né? Ponto. E qual que é o nome da minha interface que eu tenho aqui? É a onQuadrado listener. Bom, então, o que eu estou falando aqui? Ó? Se a minha interface onQuadrado listener não foi implementada, dá essa mensagem aqui, ó. Implementar a interface. Tá? Se não, o que vai acontecer? Se não, aí ele vai ter que executar, né? Então, o listener recebe aqui o contexto, tá? Só que eu tenho que fazer um cast. Então, um casting de quem? De um quadrado listener. Tá? Então, isso daqui, galera, esse método aqui, o onAttach aqui, para que ele vai servir? Ele serve, né, para referenciar uma activity Py. Tá bom? Então, a gente não está mexendo aqui diretamente com os fragments, né? Então, eu vou passar o valor
que eu digitei para a minha interface, e a minha interface distribui lá para outro fragment ou para alguma outra coisa, tá bom? Então, aqui nessa classe do formulário é isso, tá? Se tiver tudo ok, depois lá vai funcionar. Então, o que nós fizemos aqui foi só apontar que nós queremos recuperar o valor da caixinha de texto. Nós queremos que algo aconteça quando a gente clica no botão, tá bom? Então, quando acontecer alguma coisa, a gente implementou aqui o método onClick, que ele verifica se tem alguma coisa na minha caixinha de texto. Se tiver, ele guarda aqui na minha variável chamada texto, né, o valor que eu digitei. Tá bom? E aí o quadrado, né, ele vai receber esse carinha aqui depois que a gente não está usando aqui. A gente só está montando a estrutura do nosso fragment aqui. Bastante coisa, né? Beleza, então aqui nós já terminamos a primeira parte. Bom, para continuar agora aqui o nosso conteúdo aqui, né, para finalizar, então já mexi aqui com a classe formFragment, agora eu vou mexer com o fragment result. Tá? Por último, eu vou mexer na main activity. Então, aqui eu tenho o layout, né? Então, observem que eu tenho aqui o ID, que é o TV resultado, né? De text view resultado. Tá? Eu vou trabalhar agora com a classe de resultado do fragmento. Então, eu vou fazer algo parecido com o que eu já fiz, né? Lá na classe do formulário fragment, né? O form fragment, só que com menos código, tá bom? Então, aqui vai ser mais tranquilo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou criar aqui um atributo do tipo view. Então, esse meu atributo view vai receber o que já estava por padrão, né? Que é o meu fragment lá mesmo. Tá bom? E aqui na última linha, o return, eu mando retornar a view. Foi só essa primeira mudança. Por quê? A partir desse momento agora que eu tenho aqui um atributo do tipo view, eu consigo recuperar os IDs lá do meu layout, tá bom? Que é o que eu vou fazer aqui. Então, aqui eu vou criar um atributo na minha classe aqui mesmo, do tipo TextView. Então, TextView. Vou chamar ele de TX, tá? E vou colocar a visibilidade aqui, private. Então, TX, tudo bem. E aqui eu vou falar que o meu TX vai receber quem? Tem que fazer um casting aqui, TextView. E aí eu uso o meu atributo, view.findViewById, r.layout, ponto, e qual que é o nome da minha TextView? Opa, faltou uma parte aqui, r.id. Agora sim, é TV resultado. Muito bem. E aqui sim eu mando retornar. Então, dentro aqui do método onCreate, a gente só vai fazer isso, né? Nós declaramos aqui um atributo do tipo TextView e mandamos recuperar o valor lá da TextView para a gente poder agora programar. Fora isso, o que a gente vai precisar fazer aqui? Aqui nós vamos criar um método, né? Como esse fragmento é o fragmento do resultado, né? O result fragment, que é o nosso resultado, é aqui que nós vamos colocar um método com a lógica daquilo que a gente precisa fazer. Como eu quero calcular, né? Pegar um número e elevar ao quadrado, então é aqui que eu vou declarar esse método. Então eu vou chamar aqui de public, vou falar que ele retorna vazio, e vou chamá-lo de calcular quadrado. Nesse método aqui, eu vou passar um parâmetro que vai ser do tipo string. Agora, por que do tipo string? Né? Porque a gente sabe que por padrão, né, a gente vai fazer a conversão do que a gente digitar na caixinha de texto para um texto. Então, uma vez que ele está com um texto, né, ou seja, com uma string, a gente pode fazer a conversão para inteiro, né, para double, para outro tipo de dado. Bom? E aqui a gente vai ter a lógica do calcular quadrado. Então, aqui dentro eu vou criar uma variável chamada de total, do tipo inteiro, que vai receber, integer.parseInt. ParseInt quem? O meu text que eu coloquei aqui, tá? Então, como eu quero só fazer um cálculo simples de elevar ao quadrado, é só pegar o meu número, né? Converter aqui para texto. Então, o que eu digitei, converte isso aqui para texto.
vezes ele mesmo. Tá? E, por último aqui, a gente fala que o meu tx, quem que é meu tx? É o meu atributo do tipo TextView. Então, o meu tx.setText, eu vou colocar um valor nele. Que valor que eu vou colocar nele? Eu vou colocar o valor total. Tá? Só que, lembre-se que a TextView, né, tem que receber um texto. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou declarar uma string nova, vou chamá-la de resultado, que ela vai receber o quê? O meu método que a gente já viu, string.format, e aqui dentro, né, a gente coloca assim, porcentagem de, melhor, total, né, que é o texto, e recebe um valor do tipo inteiro, vírgula, e aí aqui sim a gente manda colocar o total. Tá? Então, fiz a conversão aqui. Conversão não, né? Só mandei formatar como um texto, o meu resultado, que é esse total. E aqui eu mando, né, a minha TextView receber resultado. Certo? Bom, se tiver tudo ok, aqui nós já terminamos, né? Então, resumindo o que nós fizemos aqui, foi só declarar um atributo do tipo TextView. Podemos aqui, através de uma view, né, recuperar um ID específico, tá? E aqui nós criamos um método, né, que é esse método aqui que vai conter toda a lógica, né, toda o processamento aqui do que eu quero fazer com o meu formulário. Então, o que eu digitar lá na caixinha de texto vai chamar aqui o método calcular quadrado, que vai fazer a conversão para inteiro, né? Vai fazer a multiplicação aqui e guardar o resultado no total. Depois, eu formato aqui através de uma string, né, esse meu valor do tipo inteiro, e passo aqui para a minha TextView, que eu chamei aqui de tx, o meu resultado. Tá? Para finalizarmos, falta somente agora a parte da main activity. Bom, então, é aqui que o negócio vai ter que funcionar. Então, muito bem, ó. Nós fizemos aqui o código do form fragment, do result fragment, só que nada ainda está conversando, né? Então, o que a gente precisa fazer aqui, ó? Na minha main activity, eu preciso, né? Lembrando vocês que toda vez que a gente vai trabalhar com uma interface, a gente tem que implementar essa interface. Então, aqui, ó, eu vou colocar implements. Implements quem? Eu não tenho aqui a minha classe chamada form fragment. Então, form fragment ponto on quadrado listener, tá? Então, isso aqui é para quê? Para eu poder implementar o método lá da minha interface chamado on quadrado. Tá? Observe que agora ficou com erro, porque como a gente mandou implementar uma interface, a gente tem que trazer, né, todos os métodos. Então, eu vou implementar aqui os métodos. Qual método? Ó, um quadrado. Dei aqui OK. Então, agora podem ver que sumiu. Muito bem, agora eu tenho aqui o método um quadrado. E agora a gente vai fazer a parte para que as fragments, aí, né, para que os fragments se comuniquem. Então, eu vou criar aqui um atributo do tipo result fragment e vou chamá-lo de resulfrag. Bom, muito bem. Declarei aqui esse meu atributo dentro aqui do onCreate, né, depois aqui dessa linha do setContentView. O que eu vou colocar? Eu vou falar que o meu resulfrag vai receber quem? Eu vou fazer aqui um casting para o meu result fragment. E aí eu vou usar aqui o método get support fragment manager, tá? Para gerenciar aqui os meus fragmentos. E vou mandar recuperar aqui, ó, ponto find fragment by ID. Tá? Quem que eu quero recuperar aqui, ó? O meu resultado, não é isso que eu quero? Então, r.id.frag result. Muito bem, tá? Então, poucas linhas de código. O que eu estou fazendo nessa linha aqui? Ó? Recuperando, né, o ID aqui para o meu fragmento do resultado, tá? Só isso que eu vou precisar fazer aqui dentro do meu método onCreate. Então, posso deixar até aqui mais bonitinho. Vou colocar aqui uma observação que é para vocês saberem que essas foram as linhas que eu programei. Tá bom?
E no on quadrado, né, uma vez que eu já tenho aqui o gerenciador, né, do meu fragment, eu posso falar o seguinte, que o meu result, frag ponto calcular quadrado recebe quem? Ele vai receber, espera aí só um segundinho, ele vai receber o meu text. Então aqui é só isso, né? O que eu fiz aqui? Eu criei um atributo do tipo result fragment para poder recuperar lá o resultado, né, de um método específico, tá bom? Chamei aqui o gerenciador do meu fragment para poder recuperar, né, as coisas que tem lá no meu frag result e chamei aqui o método calcular quadrado. Quem que é calcular quadrado? Cadê ele? Opa, aqui. Calcular quadrado, o que ele faz? Recebe lá o valor, faz a continha de multiplicação, guarda lá o valor e traz para a gente, tá bom? Então, na main activity aqui, o conteúdo dele é bem menor, mas a gente fez aí várias etapas aqui. Então, vamos testar, depois a gente faz um overview aqui sobre isso, tá bom? Na verdade, eu vou fazer um overview num outro vídeo, esse aqui eu acho que já deve ter ficado muito extenso. Então, vamos ver aqui se funcionou. Se não funcionou, a gente corrige, né? Opa! Bom, a princípio, né, ó, não temos nenhum erro. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos colocar o número 4. 4 elevado ao quadrado, calcular. Opa, deu aqui algum erro. Vamos ver o que está acontecendo. Não funcionou. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver por que não está funcionando aqui, né? Erro não está gerando. Eu devo ter esquecido algum código. Deixa eu fazer um exame aqui rapidinho. Vamos examinar aqui. Tá. Aqui acho que tá tudo ok. É aí que ferra, né, galera? Quando não dá nenhum erro, a gente não sabe o que aconteceu. Mas vamos lá. Tá, aqui tá tudo ok. Provavelmente deve estar com erro aqui. Deixa eu ver aqui. Eu estou chamando para fazer o gerenciamento. Que ele chama contexto. A gente quer ignorar esse. Aqui eu tenho um quadrado que vai vir. Ah, tá, é aqui, ó. Aqui nesse um clique do botão, não posso só atribuir. Eu acho que é só isso. Eu não posso atribuir um texto, né? Porque esse texto vai para onde depois? Um clique aqui, não vai mais para nenhum lugar. Então, para que eu criei um método aqui do onQuadrado? Então, eu vou pegar aqui listener.onQuadrado. Aí sim, ele recebe aqui o meu texto. Acho que agora aparentemente é isso. Vamos executar de novo. Vamos ver. Show de bola. Vamos ver se era só isso que estava faltando. Tá? Então, vamos colocar aqui 5, por exemplo. Calcular. Ah, agora sim, funcionou. Show de bola. 4 ao quadrado, 16. E aqui nós temos, né, um exemplo de fragment usando aí um for. Tá? Então, esse aqui foi um exemplo simples. Né? Vocês viram que gera bastante código, mas uma vez que a gente entende a lógica, fica mais tranquilo. Eu vou fazer uma terceira parte do vídeo, só para a gente dar um overview aqui sobre o que aconteceu, né, depois com o código totalmente pronto. Tá bom, galera? Então, para esse vídeo aqui nós já analisamos, né, o código. Quem já entendeu aí tudo bonitinho não precisa assistir o próximo vídeo. Tá? Então, até a próxima aí, galera.